Bom dia ouvintes, bom dia amigos. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Ondas de Amor. E como sempre fazendo a nossa oração inicial. Deus nosso Senhor nos abençoe nesse dia que está começando. Senhor Deus, grande e bom, agradecemos por mais um dia que a vossa graça nos concede, pelo descanso da noite que passou. Ao levantarmos agora para o trabalho, oferecendo nossas mãos e coração, pedimos a vossa bênção. Protegei todas as pessoas, animando os desesperados, cobrindo de consolo aqueles que comem o pão da amargura. Que ninguém se sinta sozinho ou desprezado, mas que todos glorifiquem o vosso santo nome. Dá-nos um coração bom, atencioso, generoso, cheio de compreensão para com os nossos irmãos, que sintam a vossa presença e possam bendizer o milagre da vida. Dai-nos a coragem da liberdade e a vontade de fazer somente o bem. Olhar para aqueles que sofrem mais do que nós, dai força aos pobres, órfãos e abandonados. Que ninguém condene ninguém, nem que o amor seja derrotado pelo ciúme ou ofendido pela maledicência. Nós agradecemos, Senhor, este dia, como todos os outros que virão de acordo com a vossa vontade. Obrigado, Senhor. Enfim, hoje nós vamos conversar com Dauro Machado. Ele é cavaleiro da Ordem do Santo Sepulcro de Jerusalém e assessor de comunicação da imprensa Lugar, tenência da Ordem. Enfim, bom dia, Dauro, tudo bem? Bom dia, padre, tudo. Prazer enorme falar com o senhor aqui na Rádio Catedral, no seu programa, para os seus ouvintes. Ótimo. Então, nome pomposo, cavaleiro da Ordem de Santo Sepulcro, você veio a cavalo? Como é que foi o negócio? Não, na verdade... Você mora longe, né? Em Paraíba. Eu moro em Paraíba, mas... Paraíba. Mas não é tão longe, né? Fica 2h30 aproximadamente daqui. Sim. Mas eu estou praticamente todas as semanas aqui no Rio, porque eu fui investido cavaleiro no mês de outubro do ano passado. Né, realização de um antigo sonho. E aí o tempo foi passando, a gente, lá na Ordem, a nossa lugar-tenente, nós temos uma nomenclatura toda própria, né, que ela vem ainda das raízes da Ordem, há mais de 1000 anos atrás, quando a Ordem foi fundada. O lugar-tenente seria uma superiora, ou um superior. No momento é a doutora Isis Penido, que é presidente da ABRAG e tem uma série de atividades sociais e filantrópicas ligadas à Igreja Católica. Então ela me convidou em janeiro, pela minha formação de jornalista, se eu gostaria de assumir a assessoria de comunicação da lugar-tenência. Né? Não dela especificadamente, da lugar-tenência, né? Do cargo e de tudo aquilo que está envolvida a Ordem. Eu me senti, por óbvio, muito honrado, né? Foi um convite para mim muito, muito importante, porque eu sou uma pessoa apaixonada pela Ordem do Santo Sepulcro, pelo trabalho que a Ordem do Santo Sepulcro faz e tudo. Então, como a lugar-tenência mais próxima da minha cidade, né? É Rio de Janeiro, nós temos 2 lugares-tenências no Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. E temos uma delegacia magistral na Bahia. Mas a Rio de Janeiro, o local mais próximo. Então eu resolvi, resolver não é bem a palavra, quer dizer, eu tive para entrar na Ordem, entrar na mais próxima, que era São Paulo, que era o Rio de Janeiro. Tá. Veja bem, vamos começar do início, né? É uma ordem antiga, né? Eu gostaria que, por gentileza, você desse uma pincelada, né? Assim, como que aconteceu, por que aconteceu, de onde surgiu e como é que se espalhou pelo mundo afora. E quais são as obrigações dentro da igreja em questão assim de social, enfim.
Olha, padre, o maior documento histórico que a Ordem do Santo Sepulcro tem, eu quero acreditar no mundo, não só no Brasil, é um livro chamado História, Origem, História e Missão, que é de autoria do Monsenhor André Sampaio, que é cavaleiro da Ordem e é nosso prior, né, da Ordem do Santo Sepulcro. Então, esse livro está em circulação, ele foi lançado recentemente, agora no mês de maio, uma obra fantástica do Monsenhor André, que é uma das figuras mais inteligentes que eu acho da Igreja Católica brasileira e quiçá mundial. A Ordem do Santo Sepulcro, ela surgiu há cerca de 1000 anos, né? Um pouco mais de 1000 anos, um pouco menos. Ela foi criada por Godofredo de Bulhões durante a Primeira Cruzada para a reconquista da Terra Santa, né? Houve toda... Então, o objetivo foi reconquistar a Terra Santa, estava na mão dos árabes. Estava nas mãos dos muçulmanos. Né? E ali a cruzada foi para reconquistar a Terra Santa e o Godofredo de Bulhões, que foi depois Balduíno, criou ali a Ordem dos Cônegos do Santo Sepulcro, que era uma ordem para proteger os lugares sagrados, em especial o Santo Sepulcro, né, onde Nosso Senhor Jesus Cristo foi crucificado e depois ressuscitou ao terceiro dia, a maior base da nossa fé. Então ela veio andando com essa denominação. Aí nós tivemos depois as cruzadas, formaram-se aí as ordens de cavalaria, né, que eram as ordens equestres, justamente para proteger, né, a população que vivia, a população cristã que vivia na Terra Santa e ainda os lugares santos de Jerusalém, né, ali toda Jerusalém, hoje dividido ali, né, com Cisjordânia e toda aquela parte ali onde Jesus pregou e fez o seu ministério, enfim, e nos salvou a todos, né? Então a ordem ela começa aí. E com o passar do tempo ela teve um período na obscuridade, né? Um período sem muita presença. Depois ela começou a ganhar novamente pelo Vaticano o apoio necessário. E aí então me parece que foi o Papa Pio, foi um dos pios, a decore eu não saberia dizer, não sei se foi Pio XI, que permitiu então o ingresso de mulheres, as damas. Então são os cavaleiros, que são os homens, e as damas, né? Hoje ela é uma ordem, somente ela e a Ordem de Malta, né, que também é uma ordem militar, sendo que hoje logicamente não tem mais essa característica, uma função militar, essa característica militar, mas são as únicas ordens que são tuteladas pela Santa Sé, né? São ordens que são reconhecidas e tuteladas pela Santa Sé. Tanto assim que a sede mundial da Ordem do Santo Sepulcro é o Palácio La Rovere, que fica na Via do Santo Sepulcro, dentro da cidade-estado do Vaticano, né? E nós temos hierarquicamente, a ordem é dividida ela é uma ordem leiga, é uma ordem de leigos, mas com uma presença e com uma colaboração muito grande da igreja e também uma codireção, né? Então nós temos hoje um grão-mestre, que é o cardeal Edwin O'Brien, que esteve aqui agora no Brasil, inclusive. A ordem está fazendo 30 anos aqui no Rio de Janeiro. Então ele esteve agora aqui no Brasil, em maio. Depois aí nós temos o governador-geral, que é um leigo, né? Que é o Visconde Mondrone, Cavaleiro Visconde Mondrone. Temos um chanceler. E aí vai se seguindo as hierarquias as hierarquias religiosas e leigas para os países, né? No Brasil, no Rio de Janeiro, que nos interessa, nós temos então o Grão Prior, que é Sua Eminência Reverendíssima, o
cardeal Dom Orani Tempesta. Temos um prior, que é o Monsenhor André Sampaio. Temos um cerimoniário eclesiástico, que é o Monsenhor Sérgio Costa Couto. Bom, aí temos a maior autoridade da ordem no Brasil, e em todos os lugares tenências, é o lugar-tenente ou a lugar-tenente. Né? Essa é a maior autoridade, na medida que a ordem é de leigos, né? Isso é o quê? De votação? Se vota, Não. se escolhe, se Não. indica? O lugar-tenente que está deixando a lugar-tenência, ele indica aquele que vai sucedê-lo. Tem tempo isso? 3 anos? 6, mandatos de 4 anos. 4 anos. 4 anos, podendo uma recondução. Aí então ele manda esse nome dentre os cavaleiros, o cavaleiro Adão é aquele, dos cavaleiros todos ele indica um, manda toda essa documentação para o grande magistério, lá para Roma. Então vai ser analisada a parte religiosa pelo grão-mestre, a parte leiga pelo governador, e então eles vão investir, empossar, né, o lugar-tenente. Aqui no Brasil, nós tivemos o penúltimo lugar-tenente, foi o último lugar-tenente antes da atual, foi o doutor Gustavo Miguel de Mello, que é um advogado, um cavaleiro, uma pessoa muito querida na ordem, e ele indicou a doutora Isis Penido, que assumiu a lugar-tenência. Hoje ela é a nossa superior aqui e está fazendo um trabalho espetacular. Essa, em resumo, é a organização da ordem do ponto de vista de gestão. Né? Agora, os objetivos da ordem, primeiro deles, os cavaleiros e damas precisam defender a fé católica. Primordial isso. Primordial, né? É nosso dever defender, difundir e propagar a fé católica. A nossa segunda missão é a caridade, e a nossa terceira missão, não existe uma, duas ou três missões, as missões, né? Que é a difusão da fé, a prática da caridade e a ajuda na manutenção do Patriarcado Latino de Jerusalém. Como que é feito isso? Cada cavaleiro, anualmente, faz uma doação financeira. Essa doação no mundo todo, a ordem está presente em 30 países. Essa doação do mundo todo, ela vai para o grande magistério, que remete para o patriarcado lá em Jerusalém, porque lá em Jerusalém, então, existem creches, escolas, universidades, hospitais, não só para católicos, para pessoas de todas as crenças. A ordem, o patriarcado, através das suas obras sociais, faz aí abre as portas a todos. Então nós temos dispensários, uma série de ações sociais para refugiados, para pessoas que estão passando maus momentos por conta das intifadas, das questões militares que são tão lamentáveis lá na Terra Santa. Exatamente. Agora, a questão assim, da custódia, no caso. A gente sabe que os lugares santos, eles têm uma custódia, que é a custódia católica, tem vamos dizer assim, ortodoxa, tem até os muçulmanos também, tem parte, né? Que ainda tomam conta de alguns lugares ali, né? Enfim, vocês têm alguma coisa a ver com isto? A custódia do Santo Sepulcro, na parte do Santo Sepulcro em si, da Basílica do Santo Sepulcro, a edícula, enfim, a Basílica do Santo Sepulcro. Foi feita até uma restauração agora, sim, atual, né? Sim, a ordem esteve lá ano passado, numa peregrinação, a lugar-tenente levou uma série de cavaleiros e damas que passaram uma peregrinação por toda aquela região. A custódia do Santo Sepulcro é dos franciscanos, né? A parte católica são os franciscanos que custodiam. Existem outros cristãos, né? Dentro da custódia. É engraçado, né? Partes da Basílica é ortodoxa, outra parte são os armênios, outra parte os católicos romanos. Mas que tem uma convivência, pelo que se sabe, uma convivência muito boa.
E do lado de fora, isso é até uma curiosidade interessante, a chave da basílica, aquele que abre e fecha a basílica, é um muçulmano. Ah, é mesmo? É uma curiosidade. É uma pessoa que é muçulmana ou Não, é sempre um muçulmano, Ele mora próximo da basílica e é uma tradição também. Então ele abre e ele fecha a basílica do Santo Sepulcro. Mas sempre uma pessoa, evidentemente, de boa vontade, né? Sim, uma pessoa que tem, tem uma boa... Daqueles assim, chiitas, não vou abrir nada, não sei o quê. Não, já é uma coisa ajustada com uma boa relação. Uma relação. É interessante, porque, veja bem, né? Ali está agregado, vamos dizer assim, o judaísmo, né? O islamismo, né? O islamismo... Né, o cristianismo, né, vamos dizer assim, naquele lugar que é um lugar realmente extremamente, não só a questão histórica, né, mas de fé mesmo, né? As três maiores religiões monoteístas estão ali, né? Ali são os lugares mais sagrados, né? Exatamente. Para Abraão foi patriarca dos judeus e como também dos muçulmanos, como Ibrahim, né? Era chamado de Ibrahim, quer dizer. Então eu particularmente acho, não sei, no meu pensamento, eu achava que Jerusalém deveria ser uma cidade, um lugar assim... Internacionalizado. É a minha opinião. Neutro, como tem Suíça, né? Sim. Neutro. Onde ali todas as religiões poderiam estar na paz, na harmonia, entendeu? Na sua fé, respeitando as diferenças, né? O maior mistério, muitas vezes, disso tudo é você saber conviver com as diferenças, né? Conviver em paz e harmonia. Na minha opinião, deveria ser assim. Nada de capital de não sei o que, capital de não sei o que lá, briga daqui, briga de lá, esse pedaço é meu, você não entra. Não, seria uma coisa internacionalizada. Quem sabe? É um sonho, né? Porque você veja, os rabinos pegam o Velho Testamento, né? E ali encontra-se a interpretação literal, que é sempre muito ruim, né? A meu sentir, que diz, essa é a terra que Deus te deu e é minha, a propriedade nossa. Aí você pega... A terra é prometida, né? O Corão também tem algumas surras, né? No Corão que diz, essa é a terra dos crentes e você irá defendê-la dos infiéis e tal. Quer dizer, então os muçulmanos também reivindicam Jerusalém. Né? E os cristãos, né? que somos nós, porque ali foi a pátria terrena de Jesus Cristo, então... Jesus era judeu. É verdade. Maria era judia. Sim. Né? Então Abraão era judeu. Então, assim, a nossa descendência histórica e de fé tem muito a ver com tudo aquilo. Sim. Então, quer dizer, a nossa raiz, vamos colocar assim, né? Tanto é que quando Deus chamou Abraão, que é colocando assim como pai, né? Nosso pai Abraão, o que ele disse para ele? Eu farei da sua descendência maior que as estrelas do céu e as areias do mar. Nós somos essa descendência. É verdade. Não é verdade? Então não podemos negar isso. Então, ao meu ver, talvez o caminho mais brando, tranquilo, seria essa. Mas, quem sabe, sonhar não custa, né? A nossa lugar-tenente, a doutora Isis, ela e os nossos monsenhores, o próprio cardeal, a gente percebe na ordem um acolhimento muito grande, como um método uma posição a ser seguida, um acolhimento, eu não diria ecumenismo, que não é a palavra, mas um respeito à diversidade religiosa, a outras crenças, a outras maneiras de se professar a fé, né? Agora, eu acho que o radicalismo é muito ruim, e enquanto eles não entenderem que o radicalismo precisa acabar, não vai se decidir aquilo, né? É lógico, e isso traz um transtorno muito grande, né? Porque é o que muitas vezes nós vamos ver aqui, infelizmente, em alguns muçulmanos xiitas, né? Até matam em nome de Deus. Imagina só, né? Que absurdo, né? Deus é amor, não é ódio, né? Deus não é destruição, é construção, é isso? É porque eles matam também na esperança de que vão para o céu e vão encontrar 70 virgens, né? A sua espera. Você imagina, né? Se o céu dependesse só disso, né? Que coisa
vazia, né? Vazia, né? Quer dizer, é muito mais amor profundo, né? Então não corresponde à materialidade absolutamente, né? Você vê que a limitação até mesmo de pensamento, né? de lógica, é extremamente pequena em relação a tudo isso, né? Mas enfim, a ordem, ela está aí há muitos anos, né? Você no Brasil, no Rio de Janeiro, há 30 anos. Não, eu digo assim, de forma geral... Há mais de 1000, né? Mais de 1000 anos, quer dizer, Idade Média. Sim, e a gente guarda muita coisa da Idade Média, A né? roupagem, aquela coisa toda. As vestes litúrgicas. Pois é, e onde estão os cavalos? Não tem mais. Não tem mais, viu? Não tem mais. É uma pena, que é tão bonita. A gente mantém aquela... E aquela capa, ela tem aquele corte, né? Aquele corte atrás, porque justamente ele... Para poder facilitar a montagem. Por causa da montaria, né? Então a gente mantém a nossa capa, que os homens usam uma capa branca com a cruz de Jerusalém vermelha. Nós usamos uma insígnia, que é uma joia, né? Um colar que tem também uma fita com a medalha com a cruz de Jerusalém. Cada uma daquela insígnia tem o tamanho, ela tem um significado, ela tem um grau, né, do cavaleiro, né? Porque você começa como cavaleiro e com o seu passar do tempo na ordem, pelo menos com intertícios de 3 anos, você pode, não é obrigado, dependendo dos serviços que você faz para a igreja, para a própria ordem, você pode receber promoções, né? Passar a ser cavaleiro, passar a ser comendador, cavaleiro de placa, enfim. E aí você... Então, cada um desses postos que a pessoa vai galgando, ela muda a insígnia, o tamanho da insígnia. Por exemplo, a nossa lugar-tenente ela é comendadora. Então, a insígnia dela é maior do que a insígnia dos cavaleiros. E ela usa um cordão, passa sobre o pescoço, vai até mais ou menos o joelho, que é o sinal da autoridade da superiora, né? Ou do superior, no caso, quando o lugar-tenente é um homem. Então a gente usa um toco na cabeça, que é uma espécie de uma boina, uma boina preta em veludo, ali também com o símbolo da ordem, né? Usa luvas brancas, tanto os homens quanto as mulheres usam véu na cabeça. Pretos. Todas pretas. As mulheres usam as capas, são pretas com a cruz vermelha. Ok. Agora me diz uma coisa. A entrada, no caso, a escolha, alguma coisa assim que... Como é que alguém escolhe, por exemplo, no caso... Posso falar você? Claro! Se você foi escolhido, qual foi a situação para que você fosse escolhido? Pelo nosso estatuto e pelas regras que são definidas pelo grande magistério, né? Ele define as diretrizes e aquilo é passado para todas as lugares-tenências no mundo. Então, atualmente acontece da seguinte forma: um cavaleiro ou uma dama necessita indicar um novo cavaleiro, um novo candidato, né? Então, até o ano que eu fui investido eu fui indicado, meu padrinho na ordem é o Dr. Miguel. Ele já não era lugar-tenente, ele tinha sido lugar-tenente, ele indicou. Quando ele indicou, logicamente ele indicou sabendo do meu desejo de participar, de ingressar, né? Então ele me indicou. A partir do momento que ele me indica, eu recebo uma comunicação, uma carta da ordem, no caso da lugar-tenente, ou do nosso cerimoniário leigo, que é o comendador Luiz Carlos Pugiali, né? Que cuida também, no meu ano cuidou muito. Mas tem algum requisito? Você tem. Precisa isso? Aí você tem que juntar a documentação, né? Que é a documentação. Aí eles mandam essa carta te pedindo certidão de batismo, se você for casado, certidão de casamento, enfim, cópia da identidade, dos documentos pessoais, certidões negativas criminais,
toda essa documentação e uma declaração do seu padre, da paróquia que você habite, e do seu ordinário, né? Do bispo que governa o território. No meu caso, meu padre era o padre Antônio, ainda é o padre Antônio Márcio de Queiroz, ele está em fase de transferência agora, mas ainda é. Então ele me deu a documentação, e o Dom Gil, que é o arcebispo de Juiz de Fora, né? Ele me deu também o nada consta, o nada a obstar, né? Então a gente manda tudo aquilo para cá, tudo aquilo é analisado pelo Vitor, que é o cavaleiro secretário, ele juntamente com a lugar-tenente, juntamente com Dorani, com o Monsenhor André, com toda essa equipe. Uma vez aquilo estando tudo de acordo aqui, o cardeal assina, que ele como grão-prior, a lugar-tenente assina e remete toda essa documentação para Roma. E aí você espera. Aí você espera. Aprovado, né? Eu aguardei 94 dias. É que foi rápido. Foi 94 dias. 3 meses depois que a documentação foi, depois de 94 dias veio a resposta de que eu e meus irmãos que estavam sendo investidos naquele ano tínhamos sido aceitos. Aí segue para ver a roupa, para ver as coisas. Entendi. Eu fui convidado até, sabe, assim, pela Gisela Amaral, minha amiga. Sim, a dama Gisela Amaral. Mas eu não aceitei porque eu botei uma imposição. Qual? Só se me deram um cavalo árabe branco. Aí eu não tinha onde botar o cavalo. Aí complicou. Ficou complicado. Mas o senhor seria um grande cavaleiro se aceitasse. A dama Gisela Amaral muito querida aqui no lugar-tenência. Nossa, é uma pessoa incrível, eu gosto muito dela. Enfim, olha, eu vou passar o telefone, desculpa a brincadeira. Nada, padre. O telefone é 32 do caso código 32, né? O telefone é 988-608787. Repetindo, 988-608787. Até fácil o telefone. 32 é o código, 988-608787. Qualquer informação, algo que nós conversamos aqui, algo mais que você quiser, pode ligar então por esse telefone, 988-608787. Ô, Dauro, obrigado por ter vindo. Deixa só eu fazer uma rápida conclusão. Claro. Eu queria dizer que as pessoas podem saber mais da Ordem do Santo Sepulcro através do Facebook. Nós temos uma página oficial da lugar-tenência do Rio de Janeiro. Ali a pessoa encontra liturgia diária, formação, palavras dos nossos monsenhores, textos do Orani, mensagem da lugar-tenente, fotos de eventos que a ordem realiza, participa, né? Ou no Twitter, que é Santo Sepulcro RJ Oficial, ou também no Instagram, Santo Sepulcro Rio Oficial. E há também o nosso site, que está em fase agora passou por uma repaginação, site novo, é oessj.org.br. São as iniciais de Ordem Equestre do Santo Sepulcro de Jerusalém.org.br. Ok. E queria, padre, agradecer ao senhor, agradecer à Rádio Catedral, principalmente fazer um registro que eu acho importante. Cumprimentar e agradecer o trabalho de todos os cavaleiros. Aqui no Rio somos mais de 100, liderados por essa mulher fantástica que chama-se Isis Penido. Muito minha amiga, eu gosto muito dela. É uma mulher fantástica, uma mulher que fez da caridade e do serviço ao semelhante uma meta de vida. E tem um trabalho maravilhoso na ABRAG, que é uma associação que ampara os doentes de glaucoma, e faz um trabalho na ordem brilhante, um trabalho excelente, um trabalho dedicado, enfim, uma pessoa simples, de fácil acesso, que está sempre muito, muito católica, com uma fé muito firme. Então, para mim particularmente, alguns colegas meus, alguns irmãos da ordem, dizem que eu sou meio exagerado quando eu falo dela, mas ela é uma figura realmente para mim encantadora. Ok.
Agradeço a sua presença aqui. Agradeço ao senhor. Desculpa a brincadeira, foi um mas prazer, vai descontrair um pouquinho, viu? O senhor está em Búzios, né? Tô aqui também, né? Aqui também, mas só tem uma... exatamente. Quando eu for passear em Búzios, eu vou procurar o senhor lá para assistir uma missa com o senhor. Tá muito bem. Repetindo o telefone, 332 o código, 988-60-8787. Então, que Deus esteja no coração de todos. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz e até a próxima, se Deus quiser.